Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa aula bônus. Voltei e eu trouxe para vocês um conteúdo exclusivo onde será abordado a redação do relatório pedagógico de aprendizagem. Você sabe como é que se faz esse instrumento? E eu vou contar para vocês uma história que me levou a pensar na organização dessa aula aqui para vocês. Eu recebi um relatório elaborado por uma professora de um determinado estudante com uma determinada condição específica de aprendizagem. Eu digo para vocês, no momento que eu vi esse relatório, tinha tantos termos técnicos que a própria família não soube entender o que aquela professora quis dizer no que diz respeito ao processo educativo da criança. Então, pensando nisso, eu organizei esse conteúdo, como eu disse para vocês, um conteúdo exclusivo, onde vocês irão aprender a como redigir um relatório pedagógico para dar feedbacks para pais e demais profissionais que acompanham o estudante fora do ambiente educacional. Vocês já perceberam que essa prática ela tem sido muito corriqueira. Antes não era muito comum. Como eu disse para vocês, eu tenho mais de 25 anos atuando na área da educação e trabalhando com estudantes públicos da educação especial. E eu digo para vocês que há 20 anos atrás isso não era uma prática comum, né? Nós fazíamos, claro, relatórios, mas eram relatórios que entregávamos apenas para as famílias, mas hoje a gente já percebe uma demanda necessária que seja escrito um documento pedagógico que auxilie outros profissionais no atendimento às necessidades específicas de aprendizagem do estudante, tá? Então, acompanhe que com certeza essa aula vai trazer para vocês um conteúdo que vai ajudar muito na sua prática profissional. Então vamos entender aqui como é que ocorre, né, a elaboração desse relatório. Então, passo 1. O que você vai fazer? Primeiramente, você tem que definir qual é o propósito do relatório antes de você começar a escrever. E sempre esse caminho, ele é indicado para a pessoa que vai fazer a leitura desse relatório. A quem se destina esse relatório? Então, é um relatório pedagógico que você vai prestar contas, na verdade, vou utilizar esse termo, né? É um relatório em que você vai prestar conta com a família, você vai mostrar para a família o que foi trabalhado e como que a criança avançou, o que você tem percebido, quais características que merecem atenção, que essa criança demonstrou ali na sala de aula. Então, você precisa primeiro saber para quem você escreve esse relatório. A gente tem percebido que geralmente no começo do ano esses relatórios eles são solicitados com mais frequência. Geralmente quando você recebe um aluno novo e daí nas interações que ocorrem dentro da sala de aula, você percebe que esse aluno tem uma condição específica de aprendizagem. Em algumas situações essas condições não foram indicadas inicialmente, né? Para a coordenação pedagógica, naquele momento inicial de entrevista com as famílias, né? Então, em algumas situações, né, essas informações não foram contidas, né? Não foram apresentadas nesse momento inicial. E a partir dessas interações iniciais que se tem com a criança, com o estudante nas primeiras semanas, você percebeu, opa, tem alguma coisa aqui. E aí a coordenação diz, escreve um relatório pedagógico. E aí você não sabe nem por onde começar. Primeiramente, esse relatório pedagógico ele vai ser para os pais, então o que ele deve conter? Então vamos lá. Ele tem que informar sobre o desenvolvimento acadêmico e socioemocional da criança, bem como aspectos sobre a participação do estudante nas atividades educativas com linguagem acessível. Um outro ponto importante, você precisa colocar o nome da criança sempre no relatório. Foi percebido que a Ana, foi percebido que o João, pegando o João, né, dos nossos exemplos aí das aulas sobre o plano da sala de aula do ensino comum, com adequações. Então é importante que você
traga uma leitura que seja fluida, um texto que seja descritivo e que no momento em que os pais façam a leitura daquele texto, realmente eles consigam ver que você está falando do filho deles. Então, isso precisa ficar bem claro. Quando esse relatório ele é direcionado para os profissionais, né, vamos imaginar que o aluno ele faz atendimento em uma clínica especializada. E aí a clínica solicita um relatório pedagógico do professor, né, da sala de aula do ensino comum. Daí você vai, o que você vai indicar nesse relatório? Então, além de você trazer essas informações que você prestou aos pais, é importante que você coloque ali dados específicos que possam subsidiar as intervenções pedagógicas e terapêuticas que esses profissionais vão poder realizar e implementar na prática deles, né, no ambiente onde eles atendem esse estudante. Então, se é um psicopedagogo, então você vai indicar, né, sugere-se que o psicopedagogo atue em tais áreas, né, a partir de questões referentes à comunicação, à linguagem, percebeu-se a necessidade do fonoaudiólogo. Então, são algumas questões que você pode já ir indicando. Ou o acompanhamento de um fonoaudiólogo, você pode estar indicando isso no relatório pedagógico. E aqui uma dica. Esclareça o propósito já no início do relatório, né? Então, este relatório tem como objetivo trazer informações sobre o desenvolvimento acadêmico e socioemocional de Maria, né? E aí daí você continua. No que diz respeito a um período de tanto a tanto, de 2 semanas, você coloca ali a data, né? Considerando observações realizadas em tais e tais espaços, então você precisa de escrever, tá? O segundo passo, você precisa também dividir esse relatório em sessões que sejam claras e objetivas. Não necessariamente você precisa criar sessões, como eu disse. Quanto mais fluida a leitura, é melhor. Então, você coloque aqui a identificação do aluno, precisa, né? O nome completo, claro, o nome da escola, a idade, a turma, né? E o ano que ele se encontra, quem foram os professores responsáveis, e aqui se você for o professor da sala, você coloca, se tiver uma professora que lhe auxilia, né, nossas queridas professoras auxiliares, você coloca também ali junto com o seu nome da professora auxiliar e o período em que foi avaliado ali, aquela onde você conseguiu aprender as informações contidas, que estarão contidas nesse instrumento. O passo 3, você vai incluir informações relevantes para compreender o contexto do aluno. Então, aqui você vai trazer, né, ali o breve histórico escolar, ali para que a gente possa, para que quem for fazer a leitura consiga saber quem é a criança. E também você vai apresentar ali dados, né, sobre as observações que você teve da criança durante aquele período específico, considerando as interações com os colegas de sala de aula e também com os professores. Então, você pode colocar, né, que durante as atividades de recreação, observou-se que o João participou de forma satisfatória ou demonstrou engajamento em tais e tais atividades. Então, é importante que você descreva, que você dê exemplos, tá, dessas atividades. O passo 4, você vai organizar o relatório com base em diferentes dimensões. Vamos ver. A primeira dimensão são os aspectos cognitivos e acadêmicos. Então, você vai demonstrar nesse relatório pedagógico, você, professor da sala de aula do ensino comum, tá? Como que você tem percebido, né, os avanços da criança, né, nas áreas de linguagem, matemática, ciências, artes e assim por diante, tá? E também as habilidades desenvolvidas no que diz respeito à leitura, escrita e resolução de problemas. E aqui uma sugestão de como que vocês devem descrever. Então, durante o período X, né, o João apresentou avanços significativos na identificação de palavras simples, utilizando estratégias como tais e tais e tais e tais. No entanto, apresentou dificuldades no que diz respeito a tais e tais atividades. Sendo assim, optou-se por realizar intervenções. Então, é importante que sempre quando você apresenta uma dificuldade, você também apresente uma solução.
Lembrando que quando a gente pensa em educação especial, quando a gente pensa em inclusão, a concepção de deficiência que deve apoiar as nossas práticas pedagógicas é a concepção social de deficiência, tá? Então, sempre quando a gente apresentar uma dificuldade que o aluno tem em interação com uma determinada atividade, é importante que a gente já inclua ali uma possibilidade de intervenção, tá bom? No que diz respeito às habilidades socioemocionais, serão observados, né, a questão do relacionamento com os colegas, o manejo de emoções e participação em atividades coletivas. Então, como é que você vai redigir isso no relatório? Então, você vai colocar: observou-se que João interage com os colegas de forma respeitosa. Se ele tiver ali um amigo em que ele interage mais do que outros, você pode também colocar: gosta de tais e tais colegas. Porém, apresenta dificuldades em situações de conflito, demonstrando necessidade de apoio para isso, para a resolução de tais e tais problemas. Então, é importante que você inclua essas informações. Sempre vá caracterizando, né? Descrevendo o contexto. No passo 4, organize o relatório com bases em diferentes dimensões, né? Continuando. Participação e interesse nas atividades. Então, você vai colocar aqui questões referentes à rotina, autonomia, envolvimento nas aulas, motivação, preferências e áreas em que você observou ali uma certa dificuldade, tá? Então você vai redigir. Durante o período, né? O João demonstrou maior independência a organizar seus materiais escolares, porém ainda necessita de auxílio para realizar atividades no que diz respeito à organização de tais recursos, de acessibilidade. Então, são questões que você pode ir pontuando e descrevendo, tá? Aqui eu estou trazendo aqui alguns exemplos, aqui buscando na memória aqui alguns exemplos, mas para que vocês possam entender que essas informações precisam ser bem descritivas. No passo 5, evite termos técnicos, tá? E aqui um parênteses. Muitas vezes nós, professores, né, a gente gosta de estar trazendo ali algumas palavras, alguns termos de áreas específicas, e considerando a educação especial, isso tem sido muito corriqueiro, a gente pegar palavras da área da saúde, trazer para cá para o relatório pedagógico. Não digo que não se deva usar, tá? No entanto, a gente precisa entender a quem se destina esse relatório. Então, muitas vezes eu digo isso porque eu já peguei. Muitas vezes você, professor, pode ser que você precise, né, de informações, de manuais que são de outras áreas específicas. E daí você copia, né, algumas informações e traz da mesma forma para o relatório. E na hora de explicar, né, você acaba dificultando a comunicação, porque muitas vezes os pais não vão entender aquilo que está sendo transmitido, tá? E sendo que se você utilizasse uma linguagem mais simples e mais clara, né, provavelmente os pais eles iriam compreender, porque esses comportamentos podem ser observados também em outros ambientes em que esses pais frequentam com seus filhos e também em casa. Então é importante que no relatório pedagógico, é importante que a gente use uma linguagem simples e que seja uma linguagem clara. No passo 6, seja objetivo, tá? Então prefira descrever situações específicas e concretas em vez de generalizações ou eu acho, né, que não, então seja específico, registre aquilo que foi observado, tá? Então, o aluno completou um exemplo. O aluno completou a atividade de leitura como? E aí você coloca, né, os tipos de atividade de leitura que ele completou com precisão, demonstrando progresso em. E aí você vai lá no dossiê do aluno, lá nas informações iniciais do aluno, para ver ali qual foi a área ali que ele demonstrou progresso. Se você utiliza, por exemplo, ele teve bom relatório, bom desempenho nas atividades de leitura, é muito vago. Sim, mas ele teve bom desempenho como? Aonde? Que atividade? De que forma? Então, fica muito vago.
Por isso que quando a gente tem aqueles relatórios onde só tem aquelas colunas que você coloca sim, não, às vezes, e não trabalhado, me dá uma angústia quando eu vejo não trabalhado, né? E tem outras siglas até que eu digo até que não deveriam ser utilizadas. Então é muito melhor você utilizar algo que seja mais descritivo possível, tá? No passo 7, adote um tom construtivo, como eu já disse para vocês, destaque os avanços, mas não omita as dificuldades, e sempre que você precisar trazer alguma dificuldade, tente trazer uma sugestão para uma estratégia de superação, tá bom? Então, sempre adote esse tom mais construtivo no momento em que você estiver redigindo o seu relatório, tá? Relatório não é para você estar apresentando todas as dificuldades, lá, enfim, não é, tá? Então, sempre tente trazer esse tom mais construtivo. No passo 8, já apresentou o aluno, já apresentou como que ele vem se desenvolvendo em determinadas habilidades, você já mostrou, né, como em quais atividades ele demonstrou avanço, quais atividades você percebeu ali uma dificuldade, você já trouxe ali algumas possibilidades de intervenções, por exemplo, para o próximo mês ou para o próximo ciclo, né? Serão utilizadas atividades tais e tais e tais para que ele possamos trabalhar essa habilidade, para que ele possa vencer, né, as dificuldades observadas neste ciclo. É uma possibilidade também de redação. Depois que você já fez tudo isso, você vai apresentar essas recomendações e orientações. Então, por exemplo, para os pais, vamos imaginar que é um relatório que você vai entregar para os pais, eles vão ler, esse relatório também vai para os profissionais. Então, você vai ter que colocar orientações para os pais, né? Como que os pais vão poder trabalhar com os filhos em casa? Então, coloque estratégias. Então, sugiro que em casa sejam trabalhados com os filhos, sejam realizadas leituras de livros, né, infantis, que sejam realizadas atividades com jogos de tabuleiro. Então, são algumas sugestões que você pode estar propondo no relatório. E orientar, né, os pais sobre comportamentos observados que podem ser trabalhados em parceria, que eu trouxe um exemplo para vocês. Recomendamos atividades lúdicas para desenvolver o raciocínio lógico, né, jogos de quebra-cabeças e assim por diante. Para os profissionais, você vai ter que indicar, né? Você viu uma determinada dificuldade, essa determinada dificuldade está implicando diretamente no processo educacional da criança, tá? E, no entanto, apenas a sua intervenção pedagógica, ela não está conseguindo contemplar, tá, essa dificuldade observada. E você vai precisar do auxílio de um outro profissional que vai poder atender esse aluno, essa criança, de uma maneira individual, de uma maneira particular e num ambiente mais estruturado, tá? Então, no momento em que você perceber essa necessidade, você pode, no relatório, pode e deve no relatório, fazer as indicações. Então, no momento que você percebe alunos que têm dificuldades de aprendizagem, aí você percebeu que ali pode ser que tenha algo mais específico, que requeira uma atenção maior, você pode indicar o acompanhamento do psicopedagogo. E aí o pai vai olhar no relatório, ó, a professora, né, a escola, claro que esse relatório vai primeiro para a coordenação, então a escola está indicando que a criança, que o meu filho, que o João precisa, né, do psicopedagogo, ou o aluno apresentou dificuldades, né, na leitura, específico de algo relacionado à própria fala. Então, indica-se, né, que o aluno faça uma avaliação com o fonoaudiólogo. Então, é algo que você pode estar indicando no próprio relatório, tá? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Já dei alguns. Então, a persistência de dificuldades na compreensão de instruções sugere a necessidade do acompanhamento por um terapeuta ocupacional. Então, é uma das questões aqui, mas é sempre importante que você justifique, tá? Todas as recomendações e as orientações e indicações de acompanhamento de outros profissionais, você precisa justificar. Por quê? Por causa disso, 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 sugere-se psicopedagogo. Por causa disso, 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 sugere terapeuta ocupacional. Então, é importante que você
traga essas informações subsidiadas, né? Que elas estejam fundamentadas em algo que você percebeu. Importante. Revise a escrita sempre, né? Você precisa garantir clareza, objetividade, ausência de erros ortográficos, tá? Solicite feedback, como eu disse para vocês, esse relatório antes de ir para a família ou antes de ir para outro profissional, na verdade ele faz esse caminho, né? Família e profissional, tá? Por quê? Porque nós só podemos compartilhar essas informações se a família autorizar. Por mais que chegue o profissional na sua escola e diga: eu sou o psicopedagogo do João e eu quero ter acesso ao relatório pedagógico dele, a família precisa consentir, tá? Então você não pode estar dando informações do seu aluno, então a gente precisa entender isso, é questão, mesmo que nós não tenhamos aí questões éticas tão claras, mas é importante que a gente tenha, né, a questão do controle, né, e do cuidado com essas informações. Então, esse relatório, ele é compartilhado inicialmente com a coordenação pedagógica, aquela que fez a identificação inicial do aluno, tá? E aí vai ser conversado, né, sobre pontos que merecem atenção, tá? E em seguida chama-se a família para uma reunião e onde esse relatório é apresentado, tá? Então, no momento da apresentação para os pais, é importante que esse relatório seja apresentado pessoalmente. O WhatsApp é um canal muito bom, muito rápido, né? Muito direto e que facilita muito a comunicação. Mas, por favor, não me enviem relatório por WhatsApp, tá? Então, esse relatório, ele tem que ser preferencialmente, até colocar a palavra, preferencialmente entregue presencialmente, tá? Então, chama a família, o responsável legal do aluno e apresente esse relatório, ainda mais se for uma situação que requer uma atenção particular, tá? E no que diz respeito a outros profissionais, como já foi dito, antes de você compartilhar qualquer informação sobre o aluno, de avaliações que você fez na sala de aula e de relatórios que você redigiu, você precisa ter o consentimento da família para poder fazer a disponibilização dessas informações, tá? Então, aqui são aspectos importantes, elementos importantes quando abordamos a questão do relatório pedagógico de aprendizagem do estudante. Eu vou deixar disponibilizado para vocês um roteiro, né? Com perguntas que vão ajudar vocês, ou com orientações que ajudarão vocês na redação desse relatório pedagógico. É uma sugestão, tá? Esse modelo, essa ficha, para que vocês possam, a partir da realidade de vocês, poderem redigir e escrever um relatório pedagógico que realmente contemple as necessidades do aluno de vocês e que no momento que os pais leem esse instrumento, eles possam dizer, realmente, essa professora ou esse professor, ele está falando do meu filho, né? Realmente aqui eu consigo enxergar o meu filho, tá? Então, o que que você aprendeu nessa nossa aula bônus, né, do curso de planejamento educacional individualizado, né, com foco na sala de aula do ensino comum, você aprendeu a como redigir um relatório pedagógico para dar feedbacks para pais e demais profissionais que acompanham o estudante fora do ambiente educacional. Eu espero que você tenha gostado e a gente se encontra em outros momentos formativos.